Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, iniciando aqui com o índice Bovespa, fechou o dia de hoje com uma alta de 0,95%, cotado a 133.989 pontos. Com essa alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima, e pode indicar uma reversão aqui da tendência de queda, né, e iniciar talvez uma recuperação. Tá? Hoje, no final da tarde, tivemos uma notícia importante, que foi, num primeiro momento, o adiamento das tarifas, né, dos Estados Unidos. Vão passar a valer a partir da próxima semana, se não estou enganado, a partir do dia 6, que é na próxima quarta-feira, né? Ao invés de começar a valer já nesta sexta-feira, 1º de agosto. Então já é um suspiro, né, que o país ganha. E além disso, foi divulgado aí uma lista de mais de 600 itens que vão estar fora dessas tarifas de 50% anunciado pelo governo dos Estados Unidos, né? Então isso foi divulgado no final da tarde. Isso deu uma animada no mercado de uma forma geral, né? E acredito que é possível que amanhã, na quinta-feira, o mercado também opere no positivo, tendo em vista, né, os dados, essas informações que foram divulgadas aí no finalzinho da tarde, já praticamente no fechamento do mercado aqui no Brasil. Tá? Então, uma notícia positiva aí, tendo em vista, né, primeiramente o adiamento das tarifas e uma lista aí de mais de 600 produtos que vão ficar de fora da aplicação dessas tarifas, pelo menos por enquanto. Né? Isso certamente vai animar o mercado no dia de amanhã. Bom, seguindo aqui com a análise dos ativos que compõem a carteira do canal, o Banco do Brasil fechou o dia de hoje com uma queda de 0,25%, cotado a R$ 19,90. Então, mais um dia de queda aqui em Banco do Brasil. Né? Durante o dia ele chegou a perder essa região de fundo, mas acabou depois recuperando, né? Fechando aí bem próximo da região desse suporte aqui. Tá? A tendência continua sendo de queda, obviamente, né? A média móvel de 9 períodos virado para baixo. Porém, essa notícia divulgada aí hoje possivelmente vai dar uma animada nos mercados no dia de amanhã, né? E acredito então que pode haver uma certa recuperação aqui do Banco do Brasil amanhã, o que seria importante, né, para haver uma marcação desse fundo aqui, dessa região de fundo, na casa dos 19,90. Tá? Apesar, claro, da tendência continuar sendo de queda. Meu preço médio está em R$ 25,68. Então, estou tendo um prejuízo aqui bem significativo, né, aqui em Banco do Brasil. Seguindo aqui, Banrisul. Banrisul fechou o dia em alta de 1,30%, cotado a R$ 10,94. Com essa alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima novamente, tá? O que pode indicar um viés de alta nos próximos dias. A gente tem reparado, né, que desde a semana passada, o Banrisul está meio que congestionado nessa região aqui entre as médias móveis de 9 períodos e de 200 períodos. A média móvel de 200 períodos está funcionando como uma região de resistência no momento. Tá? Vamos ver se amanhã o Banrisul consegue romper essa resistência e voltar para os patamares acima dos R$ 11. Tá? Isso daria
condições do papel engatar aí uma sequência de altas, né, através do rompimento aqui dessa região de resistência. Meu preço médio está em R$ 10,37, então estou tendo um lucro aqui nessa operação. Seguindo com o Bradesco. Fechou o dia em alta de 1,62%, cotado a R$ 15,66. A média móvel de 9 períodos ficou estável em relação ao dia de ontem. Tá? Então, a gente tem que aguardar aí o dia de amanhã, tá? Para ver como que vai ser a evolução do papel. Um fato importante, né, que agora à noite, após o fechamento do mercado, o Bradesco divulgou os resultados do segundo trimestre de 2025. Tá? E foram dados muito positivos. Olhando aqui rapidamente, nessa apresentação que está disponível já no site de RI do Bradesco, tá? Ele reportou um lucro líquido recorrente de 6,1 bilhões no segundo trimestre, tá? Uma alta ainda maior do que o observado no primeiro TRI, que tinha sido já um lucro bastante expressivo. Tá? E em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Na comparação anual, que no meu entendimento é a comparação mais importante a ser feita, né? Uma alta aí de 28,6%, né, na comparação anual. Então, um resultado realmente muito forte, tá? Um ROI aí de 14,6%, um ROI anualizado, né? Um aumento também na comparação anual. Então, realmente um dado muito significativo, né? Muito positivo aqui para o Bradesco. Seguindo aqui na apresentação, passando aqui somente os dados mais relevantes, né? A receita ficou em 34 bilhões, um aumento de 15% na comparação anual. A carteira de crédito do banco ficou em 1 trilhão e 18 bilhões, né? Uma alta de mais de 11% na comparação anual. A margem financeira ficou em 18 bilhões, uma alta de mais de 15% na comparação anual. Outro dado bastante importante é a questão da inadimplência, né? A inadimplência do Bradesco ficou estável, tá? Em 4,1%. Seria o atraso acima de 90 dias. Tá? Se a gente observar aqui segmentos, né? Todos eles estáveis, com exceção aqui das grandes empresas, que teve um leve aumento de 0,1 ponto base, tá? Mas no geral aqui permaneceu estável em 4,1, o que é um dado importante, né? Pelo que eu havia lido aí nas análises das principais casas, eles estavam projetando uma elevação aqui da inadimplência acima de 90 dias, o que não ocorreu. Esse gráfico também é importante aqui, que mostra a evolução da carteira do banco em relação à carteira de crédito com garantia, né? Então, se a gente observar aqui, até dezembro de 2022, né, a maior parte da carteira não possuía garantias, né? A carteira com garantias estava na parte de baixo da figura. E ali no início, durante o ano de 2023, houve aqui uma inversão, né? E essa tendência aqui é uma espécie de boca de jacaré que se diz, né? Aumentando, o que é positivo, né? Ou seja, a carteira de crédito com garantia está aumentando, né? Isso dá uma segurança maior para o banco, no caso de inadimplência. E a carteira de crédito sem garantia está diminuindo, né? Que são aquelas operações um pouquinho mais arriscadas, né? Então, dado muito, muito relevante, muito positivo aqui do Bradesco. Tá?
receitas com prestação de serviços também aumentaram aí mais de 10% na comparação anual. Então, realmente, um dado muito, muito forte. Tá? Aqui também, em relação aos dividendos, né, para quem gosta de acompanhar também, no primeiro semestre de 2025, o Bradesco já anunciou 6,8 bilhões em proventos, né, seja em dividendos ou juros sobre capital próprio. Isso já se comparado, né, com os últimos 2 anos, ele é maior do que a média no mesmo período, né, em relação aos últimos 2 anos. Então, é bem possível, bem provável que nesse ano de 2025 os proventos superem aquilo que foi pago nos anos anteriores. Tá? Acredito que possa chegar aí na casa dos 12 bilhões em proventos para esse ano aqui do Bradesco. Então, realmente dados muito fortes, muito positivos e que foram divulgados após o fechamento do mercado. Isso quer dizer que, no meu entendimento, amanhã o Bradesco possivelmente vai disparar novamente, tá? Com uma alta aí expressiva. Não sei se não sei se vai ser uma alta tão forte quanto a que foi observada no mês de maio, né, quando eles divulgaram os dados do primeiro trimestre, quando as ações saltaram aí mais de 15%. Mas acredito sim que na quinta-feira o Bradesco realmente vai ter condições de disparar aí, imagino eu, algo em torno de 10%, tá? Em função dos dados que foram divulgados, aliados ainda à informação, né, que foi divulgada aí já no encerramento do mercado referente à questão das tarifas, que deu uma certa afrouxada, né, em relação aí primeiramente ao adiamento das tarifas e aos itens que vão sofrer a aplicação dessas alíquotas aí de 50%, né? Então, acredito que Bradesco aí realmente tem condições de subir bastante na quinta-feira. Vamos ver como o mercado vai se comportar, tá? Meu preço médio está em R$ 11,37 aqui em Bradesco, tá? Aqui, os R$ 15,80 é o valor patrimonial por ação do Bradesco, já considerando os dados do segundo trimestre, tá? Então, ele subiu aqui o valor patrimonial por ação. Vamos seguir adiante aqui. Banco BMG. Fechou em alta de 0,58%, cotada a R$ 3,45. Porém, a tendência do papel continua sendo de queda, média móvel de 9 períodos virado para baixo. Meu preço médio está em R$ 3,85. Estou tendo aqui um prejuízo aqui nessa operação, né? E o Banco ABC Brasil teve uma boa alta hoje de 3,96%, cotado a R$ 21,28. Uma alta bem expressiva, tá? Média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando uma reversão da tendência de queda para uma tendência de alta. Foi a alta mais forte. Olha, teria que catar aqui no gráfico, tá? Mas acredito que tenha sido aí a alta mais expressiva desde 14 de março desse ano, tá? Uma alta bem forte aqui em Banco ABC Brasil, que é importante, né, para a gente recuperar um pouco do prejuízo aqui, tendo em vista que meu preço médio está em R$ 21,64, né, aqui no papel. Analisando aqui a nossa planilha de controle dos ativos da carteira, tá? Considerando o fechamento de hoje, estou com prejuízo de 22% em Banco do Brasil, 10% de prejuízo em Banco BMG e 1% em Banco ABC Brasil. Estou lucrando 37% em Bradesco e 5,5% em Banrisul. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 14%, que dá R$ 615 negativos. Considerando os proventos recebidos, aí eu tenho a rentabilidade, está positiva em 38% em Bradesco, 9% em Banrisul
e 2% em Banco ABC Brasil. No aspecto negativo, tenho aqui o Banco BMG com 8% e 17% negativo em Banco do Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está em 9% negativo, né? E dá em valores aí uma rentabilidade aí de R$ 415 negativos. Então, o patrimônio da carteira encerrou essa quarta-feira com um valor de R$ 3.761,44, dá uma variação positiva de 0,47% em relação ao dia de ontem, e daí em valores, né, R$ 17,77 positivos aí em relação à terça-feira, tá? Como o Ibovespa subiu hoje 0,95%, o alfa da carteira acabou ficando negativo em 0,48%, que é a diferença aqui entre a variação da carteira, né, e a variação do índice Ibovespa. Então, pelo terceiro dia seguido, a carteira do canal perdeu para o Ibovespa, tá? Mas pelo menos nos últimos dias aqui a carteira tem subido, né? Com exceção da quinta-feira, aliás, a segunda, né? Na segunda-feira que a carteira caiu 1,5%. Mas nos últimos dias, se a gente observar aqui, já faz uma semana mais ou menos, a carteira tem fechado no positivo, né? Então, parece que as coisas estão começando a dar uma estabilizada, né? E pode ser o início aí de uma lenta recuperação que a gente pode observar na nossa carteira, principalmente em Banco do Brasil, né? Que é onde a gente está amargurando aí o maior prejuízo até agora. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.